produzido, porque essa fé, ela tem produzido grandes o quê? Grandes milagres. Capítulo 1 do livro de Marcos. Eu quero o capítulo 1. Hoje é o 2, mas eu quero o capítulo 1. Amém? Que diz assim: o princípio do Evangelho de Cristo, filho de quem? De Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu anjo antes da tua face, no qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos seus pecados, E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio, conforme os seus pecados. João andava vestido de quê? De pele de quê? De camelo. E ele usava um cinto de quê? E em redor dos seus lombos ele comia gafanhoto e ele se alimentava de mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é forte, do qual não sou digno de abaixar para desamarrar as correias da sua sandália. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas há de vir alguém que batiza com o seu Espírito. Amém? Até aí tá bom, né? Esse é o capítulo 1, o primeiro capítulo que a gente leu do livro de Marcos. Dá para ver aqui? Amém? Capítulo de Marcos. Engraçado, né? Se a gente for correr pela Bíblia, a gente vai ver inúmeras pessoas que Deus deu missão, mas colocou algo que a pessoa precisava usar como uma posição para representar essa pessoa. Então, muitos deles usavam um cinto de couro, outros usavam um cinto de linho fino, né? Agora, engraçado, a gente usa um cinto em nossa calça para que a nossa calça ela não desça quando ela está folgada, já perdendo uns quilinhos, porque a gente sempre compra uma calça na medida, mas às vezes a gente perde uns quilinhos e a gente tem que usar um cinto para sustentar ela. Aqui a Bíblia diz que João Batista ele usava um cinto de couro. Você já viu os lutadores de Muay Thai, lutador de Jiu-Jitsu? Todos eles vão mudando de faixa, eles usam uma faixa em volta de si, e de acordo com a cor daquela faixa, era um tipo de graduação que eles alcançam, né? É um tipo de nível que eles vão alcançando naquela luta, no aprendido do dia a dia. Mas a Bíblia diz e relata que João usou um cinto de couro. Quando a gente olha para o livro de Efésios, a gente vê, ele diz que a gente tem que revestir de toda a couraça, chamada a couraça da onde? Da justiça. Então, quando a gente põe, ou quando a gente é ordenado a pôr, por uma ordem de Deus, um cinto sobre nós, um cinto de couro, ou um cinto para a gente representar, isso quer dizer que nós estamos abrindo mão da nossa própria vida. Então o que João levava e apresentava para as pessoas, naquele cinto, aquele dizendo: eu não tenho direito na minha vida, mas a minha vida, ela foi levantada para servir alguém, que eu não tenho nem o direito de desamarrar a correia das suas sandálias, não sou digno, mas eu carrego uma identidade de uma escolha, e nessa escolha, para que todos saibam que eu renunciei toda a riqueza da terra, toda a riqueza da minha casa, toda a riqueza material que eu podia
ter nesta terra está representada justamente nessa parte tão simples que é o cinto de couro. O cinto de couro representa uma renúncia completa da sua vida. E quando a pessoa usa isso com um propósito, com uma missão, ele não tem mais como voltar atrás, o direito dele é ir sempre para frente. Então, quando ele falava que ele não tinha direito de desamarrar as sandálias do Senhor, ele disse: eu não tenho direito de voltar para trás, eu não tenho direito de recuar, eu não tenho direito de um dia tentar desistir. Estava preso, na cadeia, preso por Herodes, a mando de Herodia ou de Salomé. João Batista começou a ficar um pouco perturbado da sua mente. E a Bíblia relata que ele pega um dos seus discípulos e ele manda até Jesus para fazer uma pergunta a Jesus. E os discípulos foram até Jesus e disseram assim: olha, João Batista mandou eu vir até você, ele mandou fazer uma pergunta. E ele mandou te perguntar se verdadeiramente você é o Cristo, o Filho de Deus, ou se ainda há de vir outro, ou ainda há de vir um Filho de Deus. Qual foi os sinais ou a resposta que Jesus falou para os discípulos de João Batista? Diga a ele o que tinha que ser feito, foi feito. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Jesus disse: aquele que era cego, vê. Aquele que era aleijado, está andando. Aquele que era enfermo, está o quê? Sarado, está curado. E aqueles que estavam doentes, todos eles são perfeitos. Então, a resposta que Jesus dá para João são os sinais que ele fez na terra. Hoje há um revestimento completo, Kaique, do sangue de cordeiro sobre aqueles a quem Deus o chamou. O que nos faz ser reconhecido no mundo, o que nos faz ser visto no céu, não é muitas das vezes a pessoa que a gente era antes, com a nossa formação intelectual, de muita graduação escolar, não. É agora aquilo que nós herdamos pelo chamado para exercer e para funcionar nesse chamado, dentro de uma terra que às vezes é difícil e tenta de todas as formas nos abater, nos botar para baixo, nos colocar num lugar que a gente não quer. Mas nós carregamos a representação viva dentro de nós. Então, qualquer pessoa que hoje quer carregar uma identidade visível no seu corpo, nos seus ombros, tem que mostrar algo que seja visto com a forma de ação. Então João Batista, ele não tinha direito à casa, ele não tinha direito a água fresca, ele não tinha direito a uma cama boa, ele não tinha direito a comer o que ele queria, mas ele era servido da forma que Deus servia a ele. E quando eu estive na Jordânia, eu perguntei a Emanuel, será que o cara que é judeu, o cara que praticamente não come nada impuro, ele se alimentava praticamente de uma coisa impura que era gafanhoto? Ele disse: não era gafanhoto, aquilo que era semelhante a uma praga que dá no milho, que dá no... E a minha pregação é essa: há tempo de cada um de vocês se arrepender hoje, ser batizado nessas águas, deixando todo o veneno do passado que vocês produziram, para que quando você chegar perto de Deus para entregar o seu sacrifício, sabe o que vai acontecer? Deus vai receber não só o sacrifício, mas vai responder cada pedido que você possa fazer a eles. Então era uma condição que ele colocava, mas ele era a própria condição colocada diante do mundo, diante de Deus, para servir de uma forma poderosa. Às vezes nós somos chamados para renunciar até um dia como hoje, em casa, dormindo. E a nossa carne, ela é tão forte que ela diz assim: poxa, fica dormindo um pouquinho, porque nesse descanso você vai acordar melhor. E o que acontece muitas das vezes é que a gente acorda pior ainda do que o que a gente deitou. Porque muitas das vezes, sabe o que, Thaís? Nós não estamos cansados fisicamente, nós estamos cansados espiritualmente. E toda vez que esse cansaço espiritual chega até perto de nós, começa a nos dar um desânimo, começa a nos dar uma fadiga dentro de nós, e
tudo que a gente come dentro da palavra, por mais que seja pequeno, a gente está satisfeito. Mas a Bíblia diz que a gente nunca deve estar satisfeito, agradecido sempre, mas nunca devemos de buscar do Senhor. Então, incansavelmente, nesses dias, Deus está nos convidando e nos chamando para ser o João Batista, para anunciar que Ele está vindo. Uma das pessoas que vestiu também um cinto de couro, e a gente sabe que foi o profeta quem? O profeta Jeremias. Ele cintuou esse cinto de couro, representando, né, a podridão que existia dentro de Jerusalém. É tanto que o Senhor pega e diz assim: olha, Jeremias, pega esse cinto, enterre ele. E quando Jeremias vai lá colher novamente o cinto, como foi que o cinto estava? O cinto estava todo podre, representando um povo que tem um chamado, mas não estava exercendo o seu chamado. Porque quando Deus chamou Israel, Deus colocou uma missão para ser representante dele na terra. E como eles estavam na sua representação? Eles estavam danificados, eles estavam apodrecidos, estavam enfraquecidos, eles estavam tocados por todo tipo de impureza. Mas a Bíblia relata que o cinto de João estava perfeito, porque ele se preocupava em fazer corretamente como o Senhor. Aquele cinto representa uma renúncia. Aquela renúncia representa o resultado da obra a qual Deus deu para ele. E ele disse: até aqui eu venho fazer, mesmo que lá na frente possa surgir uma dúvida na sua cabeça e uma pergunta tola ser feita. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, quando ele foi testemunhar, ele não testemunhou de qualquer outro homem. Ele disse: eu não conheço uma pessoa tão importante e uma pessoa tão poderosa, uma pessoa tão valiosa como João Batista. E eu afirmo que entre os nascidos de mulher não teve ninguém como João Batista. Então Jesus confiava, confirmava, porque muitas das vezes nós fazemos algum tipo de pergunta e tomamos alguns delícios, não é porque a gente quer. O apóstolo Paulo, ele é bem claro nessas palavras. Ele disse: muitas das vezes o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço sem querer. Então eu acredito que aquela pergunta que João Batista mandou se fazer a Jesus, ele não fez porque ele duvidava que Jesus Cristo era o Senhor. Era porque ele estava em um calabouço, estava em uma prisão. E quem está preso, quem está sendo atormentado, quem está sendo porradeado, quem está sendo ameaçado para que no outro dia seja morto, é claro que a mente vai dar alguns deslizes. Há um desespero. Há um momento que a pessoa diz assim, fala coisa por coisa, porque começa a delirar diante de uma situação difícil. Nem todo mundo tem essa estrutura para suportar isso. A Bíblia relata que o nosso Jesus, quando ele está no Getsêmani, ele começa também a se delirar, ele começa a entrar em aflição antes da cruz. Porque é muito fácil, irmão, você falar de uma coisa, mas alguém dizer que você amanhã vai passar por uma situação que você já sabe como vai passar e não será fácil. Não é fácil você sustentar, ou ser sustentado em si próprio. Nós precisamos de muito mais do Senhor, para a gente poder não largar esse cinto que foi colocado sobre nós. Em cada um de nós foi colocado uma responsabilidade. Aquele cinto representava para a vida de João Batista a responsabilidade que Deus tinha dado a ele. Qual era a responsabilidade que Deus tinha dado primeiro a João Batista? Abrir o caminho, ensinar o povo, para que quando o Messias chegasse, quando o Filho de Deus chegasse, não houvesse uma rejeição. Qual é a nossa missão hoje, vestido como João Batista, se alimentando não daquilo que a gente quer, mas nos alimentando daquilo que Deus está nos dando? Levantamos um jejum a partir de ontem, de 6 horas, quem está fazendo esse jejum comigo? A maioria das pessoas estão fazendo, porque tem um propósito. Qual é o propósito desse jejum, pastor? Fazer do encontro e do reencontro um lugar de movimento de Deus, para que as pessoas que vão lá sejam tocadas, sejam curadas, sejam saradas, sejam encontradas verdadeiramente pelo Senhor. Não estamos sacrificando porque a gente acha bonito, não estamos jejuando porque a gente quer emagrecer, não. Estamos jejuando por um propósito. Olha para o seu irmão e diz assim: se revista
de autoridade, mas se revista de uma responsabilidade em cima dessa autoridade. Porque Deus não vai te dar quando você é menino. Tem que haver uma maturidade espiritual no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para que Deus possa fazer essa obra. Quem sai de sua casa, quem deixa tudo, quem abre mão de tudo, está dizendo: eu sei para onde eu vou, e eu sei o que eu vou produzir. Eu sei para onde eu vou, e eu sei o que eu estou produzindo. Eu sei para onde eu vou, e eu sei o que eu estou produzindo pela minha renúncia. Abrir mão não é fácil, irmão. Dizer não para a vontade humana não é fácil. E você pode olhar que você não... Para você vencer, Éden, nessas guerras, você precisa se isolar. Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa estar só. Porque se você estiver com alguém, alguém vai ser a sua fraqueza para lhe desanimar. Tem coisa que nós fazemos a dois, mas tem coisa que nós só fazemos só. Porque quando a missão é individual, nós vamos fazer só. Por que o Senhor não pegou uma equipe e chegou assim e disse assim: olha, eu sei que não é fácil pregar o evangelho em Nínive. Eu sei que não é fácil levar o evangelho para aquela cidade, porque ali há uma ameaça de morte para todos que pregam o evangelho ali. Deus poderia chegar e dizer assim: olha, pega uma equipe de profeta e manda com Jonas. Mas o que acontece? Ele não faz isso. Ele pega Jonas e envia sozinho. Ele poderia até enviar dois, um casal, mas ele enviou sozinho. Lá na China usa muito chamado o pombo correio, né? O pombo de recado. Jonas era uma espécie de pombo de recado. Porque não era fácil atravessar o oceano, não era fácil atravessar a geografia, não era fácil ele atravessar os continentes para pregar em equipe. Precisava um só. Então ele precisava se mover em tudo que Deus tinha dado a ele, mas ele era a pessoa específica para ir lá. Porque atravessar é obstáculo, não é para todos. Se nós cair aqui hoje para caminhar, Joias, e a gente dizer assim: olha, nós vamos agora para Itapuã de pé. A primeira coisa que muitos vão dizer aqui: amanhã de cedo eu vou ter que trabalhar. Não é isso não? É a primeira desculpa. A segunda desculpa é que eu trabalhei hoje o dia todo. Lembra que quando Lázaro morreu, Jesus estava a 8 quilômetros fora de Betânia. Jesus disse: é preciso que a gente arrume tudo agora e a gente voltemos para Betânia. Os discípulos disseram assim: Senhor, ei, é de noite. Jesus disse: olha, quem está no mundo precisa de uma luz para clarear, mas quem anda comigo já anda na luz. E a gente esquece de que a palavra em Isaías diz que o Senhor é aquele que renova nossas forças e nos coloca para voar sobre as asas do Espírito. Então, se Deus nos convoca para ir a Itapuã hoje, agora, pregar o evangelho, fazer um sacrifício, Deus tem um jeito de nos levar para nos cansar, porque quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que o evangelho seja um motivo para a gente reclamar que a gente está cansado de pregar Ele. A gente até tem medo de dizer assim: poxa, estou cansado de ir na igreja, porque a gente tem um pouco de medo, a gente tem um pouco de receio. Alguns têm, outros nem estão aí. E eu faço uma pergunta: o que é que você tem no seu corpo que representa o chamado de Deus na tua vida? O que é que está em nós que nos representa que somos verdadeiramente chamados pelo Senhor? No livro de João capítulo 15, versículo 16, o Senhor vai dizer assim: não foste vós que chamou vocês,
não foste vós que te escolheste. Mas eu o chamei, eu o escolhi, e não escolhi para qualquer coisa, eu escolhi para que ides e deis o fruto, e que o vosso fruto seja permanente, que não seja uma obra de engano, que não seja algo que seja simplesmente aparência, mas nós temos que produzir o resultado do nosso chamado. A gente quer estar revestido do Espírito, a gente quer estar revestido de poder, de autoridade, mas a gente não quer botar isso para funcionar. Nós temos que botar isso para funcionar. Temos que abrir mão. Às vezes a gente está triste, a gente está abatido, às vezes a gente está lá embaixo, a gente está lá no cantinho, mas a gente precisa se mover. A gente precisa se mover de uma forma poderosa, porque quando a gente se move nessa forma poderosa, sabe o que é que acontece? Acontece milagres. E diga, o milagre, ele está batendo na nossa porta todos os dias. E o Senhor, Ele está chamando cada um de nós para a gente viver esses milagres extraordinários que o Senhor tem reservado para nós. Os milagres, eles vão acontecer. Olha o versículo, olha o capítulo 2 do livro de Marcos, que diz assim: e Jesus conhecendo logo e Jesus conhecendo logo em seu espírito, e assim perseveraram, e lhe disse: por que pensais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou eu dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. O Filho do Homem tem poder para perdoar todos os nossos pecados. E a ti eu digo: levanta-te. E o Senhor está dizendo hoje: levanta, você que está em uma cama, dizendo que está paralisado, paralítico, e vai fazer o que eu te mandei fazer. Há em você uma marca e ninguém pode te tocar até que chegue o teu momento, o teu tempo. A gente até pergunta assim: por que João Batista morreu? Se João Batista não fosse tirado da terra, tinha confusão. Já estava tendo confusão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, porque o discípulo de Jesus disse: olha, ali tem alguém que prega esse evangelho que o Senhor está pregando, está anunciando. Jesus disse: olha, fique quieto, aquele que não espalha está juntando. Esses homens estão ajuntando. Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E a gente muito atribui isso: tempo de riqueza, tempo de pobreza, não é assim? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de fazer, tempo de ficar sem fazer. Deus está dizendo: tudo debaixo do meu chamado tem um tempo. Porque o tempo só acaba quando o propósito é concluído. O propósito de João Batista era abrir o caminho, não era continuar no caminho. O propósito de João Batista era mostrar ao povo que ele não era digno, mas alguém era digno, porque alguém carregava algo que ele não tinha: o Espírito. A autoridade maior estava em Jesus. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. E ele se levantou, e tomando o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos os admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa como essa. E a palavra nos diz assim: eis que te dou poder e autoridade nesta terra. Ontem a gente viu que quando Jesus ele faz a missão toda naquele capítulo 1, que ele conclui todo o chamado dos discípulos, depois a Bíblia diz que ele se retirou para orar ao Senhor, para orar a Deus.
E a Bíblia diz que o poder de Deus estava se manifestando na vida dele, porque a vida dele era uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Olha para seu irmão e diz assim: você sabe onde é que Deus vai ser exaltado? No lugar da sua renúncia. Diga: renuncie àquilo que te afasta de Deus. Renuncie àquilo que está te afastando do teu Senhor. Diga: renuncie àquilo que está prejudicando o seu chamado. Diga assim: nós somos feitos para levar as pessoas a viver um milagre. Diga: a Bíblia diz que 4 amigos pegam um homem, leva e coloca diante de Deus, e um milagre acontece. Mas olha o que diz assim: e Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia com ele, e ele os ensinava, passando, e viu Levi e Alfeu, e assentou-se, né, na coletora dos que ele dizia, segundo ele, levantou-se e seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de imposto, eles começaram ao quê? Eles começaram a zombar, começaram a falar: quem é esse que come até na mesa dos cobradores? Quem é esse que está na casa de um ladrão? Olha para seu irmão e diz assim: eu posso entrar até na casa de um ladrão, mas eu não entro para ser mais um ladrão. Fala bem forte: eu entro para transformar o ladrão em um filho de Deus. Diga: a minha missão é pregar o evangelho da transformação. Diga: o meu chamado é levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados. O reino de Deus é para quem renuncia a sua própria vida. O reino de Deus é para quem renuncia a sua própria casa. O reino de Deus é para quem renuncia a tudo nesta terra. Eu não sei porquê, mas muitas das vezes isso é tão forte a gente falar, porque a gente precisa viver isso. Mas se a gente não tomar uma decisão, a coisa vai piorar daqui para frente, e Deus vai apertar mais ainda, para que a gente tome uma decisão. Isso tem me confrontado, irmão, direto todos os dias na minha casa. Isso tem me confrontado no trabalho. Quantas pessoas foram para o inferno hoje porque a minha parte eu não fiz como deveria ser feita? Quantas pessoas deixou de ouvir o evangelho da minha boca porque eu não renunciei um dia de trabalho, não renunciei uma hora do trabalho para fazer o que Deus me chamou, que é a coisa mais importante. E a gente está como? A gente está ocupado dentro de nossa casa, ocupado dentro de nosso trabalho, ocupado dentro da nossa vida secular, mas a gente nunca dá um tempo maior para Deus. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele não olhou para aquilo que estava no mundo. Ele olhou para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E Deus continuou fazendo. Não é fácil. Abrir mão de valores que custa para nós, não é fácil. Mas é necessário. Olha para seu irmão e diz assim: não é fácil, mas é necessário. Deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Já estou encerrando. Presta bem atenção no que eu vou te falar. É o tempo hoje da gente abrir o templo, da gente abrir nossa casa, da gente poder fazer nessa oportunidade que Deus está nos dando agora,
a oportunidade da gente revelar Cristo para alguém. E como, pastor, nós podemos fazer isso? Através de uma ação social, através de um gesto de amor, através de uma simples visita, ou um simples convite, ou até mesmo um simples acolhimento. E eu quero dizer nesta noite que Deus vai enviar pessoas na sua casa, e você não pode lhe dar o luxo de rejeitar, porque é um sinal de Deus de que você precisa exercer esse momento que Deus está chamando. Será um tempo que a gente vai acolher pessoas dentro de nossa casa, e até mesmo aqui dentro da igreja, ou até mesmo no nosso trabalho. São pessoas que não merecem, que a gente nem conhece. E eu quero te dizer uma coisa, que já começou a acontecer isso, e eu quero te dizer que isso é uma oportunidade somente para aqueles que têm o chamado. Então, pode acontecer na minha casa e pode não acontecer na casa de fulano. Isso vai identificar que você está preparado para fazer isso. Então, esse é o momento da gente, Nayara, a gente abrir para o social. Porque João Batista foi aquele que disse: eu estou abrindo para fazer o social. Ele não escolheu a quem, mas ele pregava com ousadia, e ele dava com ousadia aquilo que Deus tinha mandado ele dar, a palavra do arrependimento. Chegou um tempo, hoje eu estava falando com uma pastora, ela conversando comigo lá em casa, e eu disse: olha, pastora Noelma, chegou o tempo que Deus está separando algumas pessoas para missões especiais. E ela começou a se arrupiar assim no canto da cadeira, né? E ela disse assim: meu Deus, eu não posso fugir da missão que o Senhor me deu, do chamado que eu tenho. Então tem pessoas que estão aqui no nosso meio, tem pessoas que estão em casa, que precisa ser tocada para despertar nele e nela o chamado. Bater nas costas e dizer assim: olha, o Senhor está mandando você concluir o que Ele começou em você. Hoje eu conversando com a bispa, eu disse assim, ontem de noite, conversando, deitadinho lá, eu disse: nós precisamos melhorar. Sabe o que acontece, bispa? A gente quer melhorar um para o outro. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer a vontade um do outro. Mas a vontade não é para fazer a vontade um do outro, é para fazer a vontade de Deus. Precisamos, como casal de bispo, casal de pastores, nós precisamos melhorar para servir na casa do Senhor. Ela foi dormir meio encucada com aquilo ali, porque não fui eu que estava falando, o Espírito estava cobrando a nós. Aqui muito dado, muito é cobrado. Então a gente tem uma parte na missão maior do que muitos. Nós temos um dever maior do que muitos. E a gente não pode dar o luxo de querer passar isso para outro que não tem nada a ver. Você já viu que sempre a gente vai querer passar a responsabilidade para alguém? Quando a gente vê que a situação está meio difícil, está meio descontrolada, a gente sempre quer passar para alguém, porque acha que alguém está capacitado para resolver. Não, Deus vai te capacitar. E eu quero te dizer que Deus vai derramar uma unção de amor muito grande na sua vida, para você amar as pessoas como você nunca amou. Eu quero declarar nesta noite que o amor de Deus vai entrar na tua casa, na tua família, vai entrar em cada pedacinho da sua vida, que você vai sentir constrangido com tanto amor que Deus tem por você, e você vai dizer: meu Deus, eu não mereço. E Deus diz: você merece, porque você é a fonte que vai jorrar sobre outro, e vai jorrar sobre aquele que não compreende isso, porque eu te chamei e eu coloquei uma marca em você, e ninguém pode tirar. O seu chamado é uma marca que Deus colocou na sua vida. E eu sou chamado, você é chamado, nós somos chamados para fazer uma reforma, uma transformação nessa nação. E ela começa dentro da nossa casa. O exemplo maior é dentro da nossa casa. A voz profética, a voz da verdade, a voz da vida é nossa. Você acha que Isabel não disse assim: não, meu filho, pelo amor de Deus,
Eu lutei a vida inteira para ter você. Eu era estéril. Nós já tínhamos jogado até a toalha, eu e Zacarias. Nós já tínhamos descartado qualquer possibilidade de ter um filho. Agora que nós recebemos esse filho, o Senhor quer ir para o deserto. Não, mãe, fique em paz. O meu chamado é maior do que a vida que você quer me dar. Olha para seu irmão e diz assim: o chamado é maior do que a vida que você tem. E a marca desse chamado, diga, ela é uma proteção. Você sabia disso? Todo aquele que é chamado, ele é protegido. Aquilo que estava sobre João Batista era uma proteção. Só tocaria nele se Deus permitisse. Então todos que são chamados têm uma proteção de vida sobre ele. Ah, pastor, hoje não pode pregar o evangelho aqui embaixo na Rua da Lama, porque os meninos do tráfico disseram, se a gente descer que vai cortar a cabeça. Dá um arrepio danado, não dá não, no couro? Você vê o serrote no pescoço. Ei? Lá eles estão furando o olho. Mas se Deus disser assim, olha Thaís, vá. Olha a pastora Carmen, vá. Que ideia que vai gerar em mim? O que é que vai acender em meu coração? Eu sou protegido. E Ele só vai tocar em mim se Ele permitir. Está entendendo? Nós não podemos ter medo nem aquilo que assola o dia, nem aquilo que é praga da noite. Nem o mal que atua de dia, nem o mal que atua pela noite pode ser algo para nos amedrontar, para nos colocar em dificuldade. Olha para seu irmão e diz assim: não tem bairro que possa impedir a pregação do evangelho. Diga, querendo eles ou não, nós vamos pregar esse evangelho, porque esse evangelho não é vergonha. Esse evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então eu tenho a marca do chamado. Diga assim: a mão do Senhor está me protegendo nesse chamado, e nesse chamado eu não abro mão. Olha para seu irmão e diz assim: é irrevogável o chamado, porque ele tem um preço. Diga, você quer saber o preço? Vai custar. Fala para ele a verdade. Vai custar sua própria vida.